Oi, tudo bem? Eu me chamo Silvio, sou professor de matemática e na aula de hoje nós vamos trabalhar a distância entre dois pontos. Você está preparado? Eu estou preparado. Então vem comigo. Estamos de volta então para que possamos demonstrar então a distância, a fórmula que representa a distância entre dois pontos. Só que antes a gente vai falar algumas coisas aqui que é importante vocês ficarem a par, devemos saber, para entender bem o que vem a ser esse ponto aqui do nosso estudo, tá? Então, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte: o ponto ele não pode estar assim jogado, tá? Ele não pode aparecer de qualquer forma. Então, ele tem que ter um mínimo de organização, tá? E essa organização vem através do que a gente chama de plano cartesiano, ok? O que vem a ser o plano cartesiano? Então, vejam bem, na matemática nós temos algumas definições que costumamos dizer que são definições formadas a partir dos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Como, por exemplo, a definição do plano. Nós não podemos chegar e dizer assim, escrever formalmente o que vem a ser o plano, porque ela não tem uma definição formal, assim como não tem também a definição de ponto, que é o que nós vamos ver logo. Mas todos nós temos essa ideia, essa noção intuitiva do que vem a ser o plano. Então imagina aí uma folha de papel, tá? Uma folha de papel representa nada mais do que um plano. Então se a gente pegar esse plano e traçar duas grandes retas, dois grandes eixos, e chamar esses eixos de eixos das abscissas e eixos das ordenadas, nessa ordem, então nós vamos ter que o eixo horizontal é conhecido como eixo das abscissas, representado por uma letra do nosso alfabeto, o X, enquanto que o eixo vertical é conhecido como eixo das ordenadas, também representado por uma letra do nosso alfabeto, o Y, tá bom? O encontro desses dois eixos, aqui o encontro desses dois eixos me dá o que a gente chama de origem, representado pela letra O. E essa origem é representada tanto para x como 0, como para y. E aí vem a noção do que a gente chama de par ordenado, que vem a ser o par ordenado. A palavra já sugere bem o que vem a ser o par ordenado. Par ordenado, tá? Um conjunto de dois valores que vem sempre seguindo a mesma ordem. Que ordem seria essa? A ordem é que o primeiro valor representa o valor de x, ou o valor das abscissas, e o segundo valor representa o valor de y, ou o valor das ordenadas, ok? Isso é um par ordenado. Também vem aí o que a gente chama de ponto, tá? É outro assunto, outra parte da matemática que não tem como a gente declarar, escrever, formalizar um conceito. Porém, todos nós sabemos exatamente, se a gente puxar um pouquinho da memória, a gente tem uma ideia, tem a noção do que pode ser representado um ponto. Então, para nós aqui na matemática é isso. A gente tem, para falar de ponto, a gente tem que ter dois valores a princípio, tá? Nesse estudo da geometria analítica, onde a gente vai trabalhar apenas com o eixo X e o eixo Y, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Não vem ao nosso caso aqui, mas existem outras formas de representar o ponto. Mas para nós, o que vale são apenas esses dois valores, o valor de X e o valor de Y. Então, nós temos aí o ponto representado pelo par ordenado, ok? Então vejam bem, esses dois eixos, o eixo X e o eixo Y, divide o que a gente chama de a nossa região, o nosso plano, em quatro regiões, em quatro partes, que são chamados de quadrantes. Nós temos aqui um quadrante, outro quadrante, outro quadrante e outro quadrante. Esses quadrantes, eles recebem números, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro quadrante, esse é o nosso segundo, esse é o nosso terceiro e esse é o nosso quarto. Existe alguma regra para que esses quadrantes sejam enumerados dessa forma? Costuma-se convencionar que os quadrantes eles são enumerados no sentido que a gente costuma dizer anti-horário. O que vem a ser o sentido anti-horário? É um sentido que roda de forma contrária ao que roda o ponteiro do relógio, o ponteiro das horas, o dos minutos no relógio e dos segundos também. Ele roda em um sentido, enquanto que aqui a numeração vem no sentido contrário, ou no sentido anti-horário, partindo desse
quadrante, que aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Tudo bem? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para localizar as coordenadas de um ponto nesse plano cartesiano. Como eu falei para vocês, qualquer valor que estiver no plano cartesiano, ele vai ser chamado de ponto e vai ter as coordenadas que a gente chama os valores representativos para o x e o y, tá? Ou abscissa e ordenado. E não esquece que a sequência é sempre essa: primeiro o valor de x e depois o valor de y. Tá aqui um exemplo que a gente pode tomar em relação ao ponto P. Observa que o ponto P está em um determinado local no primeiro quadrante do nosso plano cartesiano. Então, esse quadrante, esse ponto P, ele tem valores. Ele tem um valor para x e um valor para y. Como é que eu vou descobrir o valor de x e o valor de y? É simples, você vem ao ponto P. Para descobrir a abscissa dele, ou o valor de x, você vai de forma perpendicular em direção ao eixo x. Perpendicular quer dizer formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, você vem em direção ao eixo x, formando um ângulo de 90 graus, e você vai ter o valor que corresponde a esse ponto P em relação a x. Que número é esse? É o 3. Considerando que cada quadradinho desse aqui corresponde a uma unidade. Então, ó, 1, 2, 3 unidades. Então, em relação ao x é o 3. Para encontrar o valor de y, a gente segue o modelo, só que agora em direção ao eixo y, não mais em direção ao x. Tá? Então, você vai em direção ao eixo y de forma perpendicular e vê que número é esse, que número que nós atingimos ao ir de encontro ao eixo y. Quem foi esse número? Foi o número 4. Então aqui eu tenho que o ponto P, o valor de x dele vale 3 e o valor de y dele vale 4. Formalizando isso, a gente diz que o ponto P tem esses valores, 3 e 4. Ou seja, 3 é a abscissa do ponto P, ou o valor de x do ponto P, enquanto que 4 é a ordenada do ponto P, ou o y do ponto P, tá? Em suma, a gente costuma dizer que 3 e 4 formam as coordenadas do ponto P, tá? E aí, em geral, a gente escreve esse ponto P com os valores de x e os valores de y. Nesse caso, o x é 3 e o y é 4. Tudo bem? Então, uma coisa importante também a gente saber é estudar o sinal dos eixos coordenados, os valores de x e os valores de y em cada quadrante desse aqui. É muito importante esse estudo, porque através dele nós temos a certeza de que estamos colocando os sinais corretos, na forma correta, tá bom? Então observe aqui, ó, nós temos o primeiro quadrante, e nesse primeiro quadrante nós vamos descobrir qual é o valor de x, o sinal do x e o sinal do y. E a mesma coisa acontece no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lembrem que nós temos aqui que o encontro das duas retas é chamado de origem, e ele vale tanto para x como para y, ele vale 0. Então, nós temos aqui uma reta numérica. E toda reta numérica, no sentido horizontal, nós temos aqui o 0. À direita do 0, nós vamos ter valores positivos. Então, aqui vai ser positivo. E aqui vai ser positivo em relação ao eixo a x, tá? E à esquerda, nós temos valores negativos. Então, para cá é negativo, para cá também é negativo. A mesma coisa vale em relação ao eixo y. Só que em relação ao eixo y, é para cima e para baixo. Então, em relação ao eixo y, nós vamos ter positivo para cima e negativo para baixo. Para formalizar, vamos colocar os sinais aqui para ficar melhor. Então, nós temos aqui, ó, em relação ao eixo x, ele é positivo no primeiro quadrante e positivo também em relação ao eixo y. No primeiro quadrante, nós temos o x e o y positivo. Em relação ao segundo quadrante, lembra que a gente toma primeiro sempre o valor de x. Então, comecem por x. Então, nós temos negativo o x e positivo o y. Em relação ao terceiro quadrante, os dois serão negativos. Tanto o x quanto o y serão negativos. E em relação ao quarto quadrante, nós teremos, então, que o valor de x é positivo e o valor de y é negativo.
Tudo bem? Não esquecendo que o encontro das duas retas me dá a origem do sistema, que é o par ordenado 0 e 0. Ok? Uma coisa importante, tá? Uma observaçãozinha muito importante. E se o ponto estiver sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, ele vai ter que coordenadas? Uma coisa importante, tá? Se ele estiver sobre o eixo X, se ele estiver em cima do eixo X, como está apontando aqui, é importante a gente dizer que o valor de Y nesse lugar, ou nesse ponto, em cima do eixo X, o Y vale 0. Se for o contrário, se for em cima do eixo Y, nesse caso, se ele estiver aqui sobre o eixo Y, quem vai valer 0 já é o X. Então, o X vale 0. Tudo bem? Então, se um par ordenado estiver sobre o eixo X, o valor de Y dele vale 0. E se um par ordenado estiver sobre o eixo Y, o valor de X dele vale 0. Enfim, vamos então estabelecer uma relaçãozinha importante, que é o que a gente chama de bissetrizes dos quadrantes. Nós temos os quadrantes 1, 2, 3 e 4. Se você observar, 1 e 3 são quadrantes que a gente chama de quadrantes ímpares, e o 2 e o 4 a gente chama de quadrantes pares. Então a gente vai ter duas bissetrizes, uma que corta os quadrantes ímpares e uma bissetriz que corta os quadrantes pares. Ou seja, a bissetriz vai cortar o quadrante 1 e 3, essas são as ímpares, a bissetriz dos quadrantes ímpares, e a bissetriz dos quadrantes pares vai cortar o quadrante 2 e o quadrante 4. Tudo bem? O que vem a ser uma bissetriz? A gente vai buscar uma noção de bissetriz ou definição de bissetriz na geometria plana. Na geometria plana diz que a bissetriz é um segmento que divide um ângulo ao meio. Onde é que tem um ângulo aqui? Todo quadrante desse aqui, em cima deles, tem ângulos aqui, tá? Se a gente traçar uma circunferência, começando do X, passando pelo Y e dando uma volta inteira, nós vamos ter 360 graus. Se as 360 graus e ele é dividido em 4 partes, significa dizer que cada quadrante desse tem 90 graus. E é isso, tá? A gente vai considerar como sendo esse quadrante, cada quadrante desse, 90 graus. E a partir daí a gente vai traçar então as bissetrizes. Tudo bem? Então eu vou começar pela bissetriz dos quadrantes ímpares. São essas. Aliás, é essa bissetriz. Ela vai cortar o quadrante 1 e o quadrante 2. Observa que nesse caso, o valor de X e o valor de Y vai ter o mesmo sinal, serão iguais. Como assim? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, um ponto qualquer, esse ponto, digamos que a gente vai considerar como sendo cada quadradinho desse sendo uma unidade. Então esse ponto aqui, se eu considerar esse ponto aqui, como será então para encontrar o valor de X e de Y, ou as coordenadas de X e de Y? Então lembra como a gente fez o conceito? Ó, a gente vem em direção ao eixo X de forma perpendicular. Como eu considerei como sendo uma unidade, aqui seria uma, aqui seria duas unidades, seria o número 2. Em relação ao Y também, mesma coisa, ó, em direção ao eixo Y de forma perpendicular, 1, 2. Então aqui também será 2. Então o valor de X e o valor de Y terá o mesmo número, ou será o mesmo valor. Daqui é que a gente conclui que X e Y são iguais, abscissas e ordenadas. Isso vale para os quadrantes ímpares, bissetriz dos quadrantes ímpares. Em relação aos quadrantes pares, se você prestar bem atenção, ó, digamos que eu considerei o ponto, vou considerar agora esse ponto aqui, tá? Vamos lá, vou mudar aqui a cor para ficar melhor o contraste. Vamos pegar aqui, digamos que eu tenho esse ponto. Quais são os valores dele aqui? Como é que eu chego nesses valores? É simples, ó, em relação ao X, novamente, ó, venho para cá, em relação ao Y, venho para cá. Em relação ao Y dá para perceber que já foi para o 2, ó, que é aquele valorzinho que a gente já tinha colocado para o ponto anterior. Só que em relação ao Y não vai ser 2, vai ser menos 2. Então a gente pode concluir que o X e o Y são iguais, mas em módulos, porque eles terão sinais diferentes. O valor de X é igual ao valor de Y oposto, ou seja, negativo. Se o X é positivo, o Y é negativo. E vice-versa, tá? Se o X é negativo, aí o Y vai ser positivo, tá bom? Então, em relação aos quadrantes ímpares,
x e y iguais em relação aos quadrantes pares, x e y opostos. Tudo bem? Então agora sim, nós vamos estudar a relação que é importante nesse momento, que é o que a gente chama de distância entre dois pontos. Para que a gente possa calcular a distância entre dois pontos, a gente vai considerar novamente o plano cartesiano e dois pontos quaisquer, um ponto A e um ponto B. Observe que o ponto A não tem os valores específicos aqui. Para isso eu coloquei então aqui que o ponto A, nós temos ele, o ponto A em relação ao x, ele venha para cá, então eu chamei aqui de x do ponto A, tá? Representando esse Azinho aqui só para dizer que esse x é do ponto A, para diferenciar do x do ponto B. Então nós temos aqui o x do ponto A e o y do ponto A. Em relação ao ponto B, nós temos o x do ponto B e o y do ponto B. E a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser representada por esse segmentozinho aí, tá? Que nós estamos vendo aí na tela. Então a distância entre o ponto A e o ponto B, como é que eu faço para calcular esse ponto? A gente vai lá na geometria mais uma vez, geometria plana. Se eu considerar esse tracejadozinho aqui, continuar ele, ó, eu vou ter o ponto C. E aí eu formei uma figura geométrica muito conhecida, um triângulo. Esse triângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. E todo triângulo retângulo a gente pode aplicar um teorema muito importante. Quem é ele? Vocês vão lembrar, é o Teorema de Pitágoras. O que vem a ser o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem é a hipotenusa? Mas quem são os catetos? São dois catetos e uma hipotenusa. Então, para localizarmos a hipotenusa e os catetos é muito simples. Ó, os catetos eles vão formar um ângulo de 90 graus, ou seja, o BC e o AC. Eles dois estão formando um ângulo de 90 graus. Eles são os catetos. Enquanto que a hipotenusa vai ser sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado desse triângulo. Então, a hipotenusa é o lado AB, tá bom? Então, segmento AB. Daqui a gente vai ter, então, que se a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter a seguinte relação, que o segmento AB ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual ao BC, que é um cateto ao quadrado, mais AC, que é outro cateto ao quadrado. Ou seja, AB, para descobrir o valor do BC, como é que eu posso fazer para descobrir quanto é que vale o segmento BC? É só pegar o módulo da distância entre o x do B e o x do A. Em módulo por quê? Porque se a gente está trabalhando de distância tem que ser positiva, tá? Então, quanto é o x do B menos o x do A. Se o x do B aqui tiver um valor e o x do A outro, é só fazer isso aqui em módulo, tá? Então, é o x do B menos o x do A, você vai ter essa distância ao quadrado. A mesma coisa vai valer para o segmento AC, ó. O segmento AC, aqui não dá para perceber, mas se eu pegar esse segmento e colocar ele para cá, facilmente eu observo que vai ser o y do B menos o y do A também, a distância do y do B menos o y do A. Então, em módulo, para ficar positivo, já que se trata de distância, ao quadrado, tá? Aí nós vamos ter a relação que é a distância entre dois pontos, já que nós temos aqui, ó, elevado a 2, a gente utiliza, então, a operação inversa, uma das operações inversas da potência, que é o radical. Então, é só jogar isso aqui, o radical, dentro dessa expressão que foi feito aqui, tá? Então, a distância entre o ponto AB, entre o ponto A e o ponto B, a distância de A até B vai ser nada mais, nada menos do que a raiz quadrada entre a diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas também ao quadrado. Se a gente utilizar aqui um conceito físico, da física, né, que é o ΔX e o ΔY, nada mais, nada menos, isso aqui é o meu ΔX. E isso aqui é o meu ΔY. O que é ΔX? É a diferença entre o x em módulo. E o que é o ΔY? É a diferença entre o y em módulo. Para encontrarmos um valor positivo, como está elevado a 2, de qualquer forma aqui esse elevado a 2 garante que esse resultado aqui vai ser positivo, tá? A gente pode até esquecer do módulo por isso. Por causa desse elevado aqui a 2, ele vai garantir que todo número negativo elevado a 2 ele se torna positivo. E aí, curtiu a aula? No nosso próximo encontro, nós iremos fazer então uma questão para aplicar essa relação que a gente acabou de encontrar. Muito bem,
essa nossa aula por enquanto. E por mim, encerro aqui. Valeu e até a próxima. Tchau.